Isso mesmo, esse é o dia que o Senhor fez, por isso nós estamos felizes, estamos contentes, né, por mais um dia que Ele nos concede. E desde já abençoamos você, sua casa, né, e declaramos que sobre a sua vida e a sua casa não vale encantamento algum. Amém? Creio que é um tempo precioso para vivermos e vivemos intensidade na presença dEle. Amém? Isso é maravilhoso. É isso, pastor Rogerinho? Com certeza, Rogério. A presença do Senhor é aquilo de mais precioso que nós podemos ter, não é? Então eu desejo a você um bom dia, desfrutando dessa presença. Saber que Ele está perto é uma coisa, senti-lo perto é outra. Então eu quero que você sinta Ele perto de você, porque com certeza isso vai trazer algo especial para a sua vida e fazer toda a diferença nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus, pastor Guerra. O Senhor te abençoe, te guarde, te fortaleça, te dê uma unção tremenda nesse dia. Que as bênçãos dele estejam sobre você. Um bom dia para você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E o nosso WhatsApp já está disponível para você poder interagir conosco aí no 98402-9756, enviando então a sua mensagem aí digitada, não é, para poder participar, ou mesmo seu pedido de oração, não é, para que a gente possa citar aqui e também orar por você até o final do programa, tá bom? E ó, a nossa segurança é o Senhor, hein? Olha lá. Rogério, hoje nós temos um tema aqui que é muito importante, que é bases para a segurança, né? As bases para a segurança. Então, presta atenção aí, segura. Se estiver em pé, senta na poltrona aí, tranquilo, né? Pra você ficar seguro. Mateus 2, de 19 a 21, fala assim: tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: disponha-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Este é um dos poucos textos das Escrituras que fazem referência a aspectos da infância de Jesus, que cresceu de forma saudável o suficiente para habilitá-lo a se tornar o homem, líder e mestre que foi. Muitos de nós lutamos com sentimento de insegurança. Papéis de destaque, contudo, recaem sobre nós como lentes de aumento para a nossa insegurança pessoal, expondo-nos em proporções maiores, pois sabemos que todos estão a nos olhar. Nós tendemos a reagir de maneira a tentar ocultar os nossos defeitos, em vez de sermos honestos. Essa é mais uma razão pela qual pessoas em destaque devem submeter-se a desenvolver bases para segurança pessoal e forte. Nenhum de nós, e nem mesmo Jesus, cresce sem levar em conta 4 necessidades humanas fundamentais. Não é? Nós temos aqui a luta que nós temos contra sentimento de insegurança. Mas qual é a base para a segurança? E uma coisa muito importante, Guerra, é que essa base realmente vem no princípio do relacionamento e do crescimento, que é exatamente essa fase estabelecida na infância. Sim. Como você mesmo comentou depois do texto, são poucos os textos que nós temos onde fala ou fazem alguma referência a respeito da infância de Jesus. Mas é muito interessante que em todos estes textos onde tem uma referência à infância de Jesus, nós sempre vamos ver a figura de José. Sim. Né? É muito interessante a gente levar isso em consideração. Para-se de falar em José e para-se de falar na infância de Jesus.
o último momento em que fala a respeito de um aspecto da vida da infância de Jesus e também fala a respeito de uma situação da presença de José, é exatamente quando eles estão em Jerusalém e Jesus ali, ele fala para os doutores. Então, ali nos dá o entender de uma maneira muito clara de que Jesus, na sua adolescência ou pré-adolescência, né, ele estaria talvez até passando por uma situação que dentro da cultura judaica é um rito de iniciação, que é aquele momento onde a criança chega diante das autoridades e lê um trecho da Torá publicamente pela primeira vez, que é o Bar Baracá. Então, a gente tem essa como o último momento da infância de Jesus, o último momento da presença de José em um texto bíblico relatado, mas José, ele é essa pessoa que está o tempo inteiro, pelo menos na infância de Jesus, marcando a sua presença e trazendo, inclusive, essas questões que a gente tem visto e vamos ver dentro desse texto, né, dentro desse contexto, estabelecendo essa base sólida. Porque Jesus, ele era filho de Deus? Sim, ele era filho de Deus porque foi gerado pelo Espírito, não é isso? Em Maria. Mas ele viveu como homem. E como homem, ele também teve uma necessidade de crescer e se adaptar e viver nesse mundo para cumprir o seu propósito e o seu chamado. Então, essas bases sólidas, né, que Jesus experimentou foram bases sólidas que, com certeza, o Senhor viveu e viveu junto com a influência familiar, que é extremamente importante e que é de onde vão ser supridas essas necessidades. E aí nós temos uma influência muito interessante, que é a própria influência paterna. O nosso foco hoje não é tratar a paternidade, mas é tratar exatamente essa influência que tem como base ou origem a família e a estrutura familiar, para que isso sirva de alicerce e base e até mesmo como uma matriz de formação de crenças para aquilo que a pessoa vai ser no futuro. Então, fique atento a isso, porque eu tenho certeza que Deus poderá trazer algo especial de cura para a sua vida hoje, não somente mostrando onde é essa base, mas também como restaurar essa base através de Cristo Jesus para uma vida alicerçada nele e emocionalmente saudável, em nome de Jesus. Ok, então nós temos aqui já uma série de participações, né? Bom dia, sou Cristina de Santana do Araguaia, no estado do Pará. Isso é longe, hein? Santana do Araguaia. Peço oração, pois sofri um acidente e preciso de uma vaga para fazer uma cirurgia. Estou sentindo muitas dores. Vamos orar, porque sabemos que a saúde no Brasil realmente está num processo muito delicado, né? Em nome de Jesus. Temos aqui uma outra participação. Bom dia, me chamo Evelyn, tenho sofrido com ansiedade crônica. Sou cristã há 8 anos e de uns 4 anos para cá desenvolvi isso. Muitos médicos disseram ser síndrome de pânico, depressão ou ansiedade, desculpa. Deus já revelou que Ele tem propósito nisso, só que infelizmente tem dias que são muito difíceis de lidar com essa realidade, né? Tenho medo de morrer ou passar mal. Quero muito ficar curado. O que eu posso fazer? DDD 65, eu não sei se é região de Goiás ou Mato Grosso, por aí mais ou menos. A gente pode orientá-la. Rogério, todo o quadro que ele tem, inclusive da ansiedade, leva ao pânico. Porque a ansiedade vai fazer o quê? Ela vai levar você a antecipar as coisas. Não é? Você vai viver hoje, o amanhã, ou depois da manhã, o outro dia, você vai trazer tudo para hoje. Então isso aí forma um peso, e esse peso muitas vezes traz realmente ao pânico. Isso tem que ser tratado com remédio, né? Muitas vezes tem que ser medicado,
e também ser acompanhado. Você precisa ser acompanhado para ver aonde originou, aonde começou essa ansiedade sua, se é de origem de família, ou se é de infância, ou se é algum fato que aconteceu na sua vida que levou a gerar isso. Então, tem que ser acompanhado, você tem que fazer um tratamento, né? Tanto na questão médica, biológica, como também na questão espiritual e na questão de cura interior, para trabalhar essa ansiedade para que isso não se torne pior ainda do que está. Tem que ser acompanhado, tá? Para resolver isso. Ok. Temos aqui a participação da Luana, de São Miguel dos Campos, lá em Alagoas. Não é? Pastor, bom dia, assisto sempre a Rede Super e eu peço oração para minha mãe, a Josefa, e meu esposo. Ok, nós vamos orar, viu? Aqui no final do programa nós vamos fazer uma oração e apresentar diante do Senhor, não é? Mais uma participação. Bom dia, meu namorado fala que eu carrego os desastres familiares na mente e acabo vivendo da forma que eles viveram, como um trauma. O que eu posso fazer para curar essa dor que eu carrego, pois sempre me sinto mal? Sou a Valéria de Poços de Caldas. Olha, esse contexto, ele é um contexto um pouquinho diferente da pergunta anterior sobre a ansiedade, mas talvez seja a mesma raiz, não é? Um está focado muito no presente, que é a questão da ansiedade, e o outro está focado muito no passado, e aí acaba realmente trazendo um desequilíbrio e uma situação até tendente a uma depressão, né? Então, é entender que as coisas que ficaram para trás, elas devem continuar para trás. Como Paulo diz, esquecendo das coisas que para trás ficam, caminhando para o alvo, isto é, deixar de ficar preocupado e focado naquilo que já aconteceu e tentar viver de uma maneira saudável e com uma perspectiva de futuro. Então, esse é um exercício. Então, da mesma maneira que há uma necessidade nesse exercício em relação à ansiedade, tem esse que é trazer o futuro para o presente, há uma necessidade desse exercício com relação a essa situação de ficar revivendo traumas, que é trazer o passado para o presente. Então, nessas duas situações, nós temos um exercício que realmente ele demanda, né, uma atitude e mais do que isso, muitas vezes ajuda. Agora, em relação a essa situação que você vive trazendo os traumas do passado, reavalie se não tem nenhum sentimento de culpa em relação a essas estruturas ou situações traumáticas da sua família sobre você. Porque isso pode ser uma das coisas que faz com que você fique carregando esse fardo que na realidade já devia ter ficado para trás. Então, avalie se tem alguma coisa, algum sentimento de culpa, alguma coisa que você acha que teria que ter feito e não fez, e por isso você fica o tempo inteiro ruminando essas coisas, não é? Então, isso é importante. Ok, vamos lá, meu guerra. Rogério, nós temos aqui sentimento de valor. Se não levado em conta, nós nos sentimos inferior. Então, esse sentimento aí, ele pode colocar você lá embaixo, não é? Então, uma das coisas que nós temos que são as necessidades humanas, é você ter uma autoaceitação. A primeira coisa é aceitar a si mesmo e se valorizar. Tem muita gente que ela conversa com a pessoa, ela se coloca tão lá embaixo, desvaloriza. Sabe, tem um personagem que ele chama personagem de lixo, que a pessoa se coloca como lixo. Então, muitas vezes a gente tem que ver isso. Nós temos que levar em conta que nós somos filhos de Deus, que nós existimos, que nós temos que seguir em frente. Esse sentimento, o que ele leva a pessoa? É uma base de segurança e pode se tornar uma base de insegurança dentro dessa perspectiva. Com certeza. E essa realidade de lixo é a base de insegurança.
né? Um soldado e todas as outras pessoas são melhores do que eu, ou fazem melhor do que eu. Se não tem suprido esse sentimento de valor, o que vai gerar é essa visão de desvalor e, consequentemente, insegurança. E é muito interessante como a gente vê isso no aspecto da vida adulta de Jesus. Não é? Jesus, ele sabia quem ele era. Mesmo quando ele esteve diante de autoridades, ou até mesmo quando ele esteve diante das pessoas que ele conhecia e vivia. Então, quando, por exemplo, ele chega em Nazaré, que foi a cidade em que ele cresceu, não é? Se ele tivesse essa crença de desvalor, ele teria realmente se contaminado com aquilo que ele ouviu a respeito, não somente dele, como da sua família. Porque falaram, não é esse o filho do carpinteiro? Não estão entre nós suas irmãs e seus irmãos? Tipo, quem esse cara, traduzindo, o que eles estavam falando é, quem você pensa que é? Lógico. Não é? Aí é que está esse sentimento e essa crença de valor. Jesus simplesmente não fez tantos milagres ali como a palavra de Deus diz, por causa da incredulidade deles, mas ele também não se contaminou. Ele saiu dali e continuou fazendo milagres em outros lugares. Então, ele não se deixou abater por isso. Por quê? Ele sabia quem ele era, ele sabia o valor que ele tinha. E isso é extremamente importante. Então, essa crença, esse sentimento de valor. E aí, quando você se valoriza, você automaticamente leva as pessoas a te olharem com uma outra visão. E isso é extremamente importante no cumprimento de qualquer propósito. Né? A menos que o seu propósito seja realmente acabar na lata de lixo. Aí... Igual você falou aí agora. O personagem de lixo. O personagem do lixo, ele vai acabar na lata de lixo. E nem reciclável ele vai ser. Porque ele não acha que tem valor nem se reciclar. Mas não é isso que acontece com você. Com certeza. Né? Porque Deus, quando te fez, Ele te fez de forma assombrosamente maravilhosa e te chamou de menina dos olhos dele. Então você tem valor. Ainda que os outros acham que você não merece, Deus achou que você merecia. E Ele achou que você merecia tanto que Ele resolveu pagar o preço de dar o seu filho para morrer por você. Isso é que é valor. É verdade. Não é? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.